Graças a Deus, estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa matéria de soterologia, a doutrina da salvação. O tema principal é esse, tá? A vontade de Deus é salvar os pecadores. O Senhor Jesus disse que Ele foi enviado ao mundo para salvar o mundo. Só Ele poderia fazer isso aqui. Agora a gente viu que entre Cristo e nós existe a religiosidade. Você tem Cristo, tem a gente aqui e tem a religiosidade no meio. Essa religiosidade ela pode camuflar a graça de Deus ou atrapalhar, inclusive. Se a gente entender bem a doutrina da salvação, a gente vai ficando livre das amarras da religiosidade, para a gente ter esse encontro real com Jesus e um serviço livre para Jesus. Não é que a religião ela é de todo mal, aliás ela é até necessária, só que ela tem que ter bastante podas. Se a gente não colocar as podas na religião, na religiosidade, aí quem vai ficar amarrado somos nós. A religião ela pode nos impedir de ter um encontro com o Senhor da salvação. O que a gente vai apresentar aqui hoje? A gente vai falar sobre a misericórdia pura, tá bem? Nós vamos entender mais o que significa misericórdia pura. Página 24. Paz do Senhor. O Evangelho de Cristo revela a vontade de Deus revestida com entranhas de misericórdia. Não é uma misericórdia acidental, ocasional e dependente de votos ou promessas por parte do miserável. É misericórdia pura, sem mistura, assim, que não sufoca o pecador com mais e mais cobranças moralistas e religiosas. Pastor Rafael, você pode acompanhar aqui, tá bem? O ponto de partida, tudo bem isso aí? Amém. Na sessão morro, eu não lembrei na outra. Tudo bem. Ponto de partida, nós estamos todos encerrados debaixo do pecado. Isso aí é teologia de Paulo. Deus encerrou quer dizer que Ele encadeou, Ele colocou dentro do calabouço. Bem, Deus pegou todos os pecadores e colocou debaixo do calabouço, no calabouço mesmo, encerrou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. A figura de linguagem que o apóstolo Paulo está utilizando são as masmorras romanas. Lembra, ele está escrevendo aos romanos. Então os romanos eles pegavam aqueles miseráveis, que é o tipo de criminoso que não é digno nem de pena, e eles jogavam nos calabouços das prisões romanas. Os calabouços eles eram assim, tá bem? O piso deles era inclinado, o camarada não ficar de pé mesmo, ele era inclinado, o cidadão era colocado aqui, ele derrapava. No que ele derrapava, ele ficava lá embaixo patinando, aí pegava outro miserável e jogava lá, e o tempo passava e a umidade que havia naquele calabouço transmitia várias doenças. A tuberculose era a mais leve que tinha. Então tuberculose, difteria, vai colocando aí coqueluche, tumores, e a pessoa ia ficando adoecida nesse calabouço. É a figura de linguagem que Paulo está utilizando. Deus jogou todo mundo no calabouço, abaixo do nível, porque o calabouço é o seguinte: você tem aqui a prisão normal para os prisioneiros mais nobres, né? Abaixo você tem esse calabouço, que é escadaria abaixo. Paulo fala, foi nessa escadaria abaixo que Deus jogou todo mundo, para com todos usar de misericórdia. O camarada já está condenado lá. Quem que podia tirar o prisioneiro desse tipo de calabouço? Somente o indulto do governador, ou no caso do César. O César poderia fazer isso aí. Ele dava o indulto, dava o perdão, ele poderia ir lá e tirar do calabouço quem ele quisesse. Figura de linguagem do apóstolo Paulo. Deus colocou todos nós debaixo do pecado, no calabouço, no lado de baixo, porque Ele tem, só Ele tem o poder de ir até o calabouço e tirar de lá quem Ele quiser. Colocou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Isso aí é a linguagem do apóstolo Paulo que a gente vai ver aqui hoje. Que tipo de misericórdia? A palavra misericórdia significa com o coração. E a sua miséria condoeu o meu coração. A sua miséria tocou o meu coração. Eu fiquei com muita dó de você, muita dó mesmo. Fiquei com pena de você. A sua miséria me tocou.
Isso é misericórdia. E aqui no caso, misericórdia pura, porque Deus, a gente estudou na aula de teísmo, que Deus ele criou os atributos para ele. Então, os atributos de Deus são criações de Deus. A gente viu aqui na aula de teísmo que Deus não pode ter múltiplos atributos, ele tem que ter um só, porque ele é um. Deus sendo um, só pode ter um atributo, que se manifesta em outros vários para o nosso entendimento. Um desses atributos é misericórdia, misericórdia pura, não é misericórdia misturada com outro atributo, não é uma misericórdia que pode ser provocada por uma ação que a gente faça. Não tem nada que um condenado no calabouço possa fazer, está condenado. Lá naquele calabouço morriam os prisioneiros e ficava lá, até que ia ser retirado o corpo morto de lá, já tinha transmitido fedor, carniça para tudo quanto é lado, os ratos já tinham vindo, sabe? Quer dizer, até que fosse da falta do camarada morto, os outros prisioneiros que estavam lá junto com ele, era tudo contaminado, tudo infectado também. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, a misericórdia pura, não tem nada do que o pecador possa fazer para poder conquistar essa misericórdia, ou comprar. É misericórdia com misericórdia, é misericórdia pura, ela não está misturada com mais nada. Por isso que quando o sistema religioso fala que nós temos que fazer um voto para poder atrair a atenção de Deus, é o empobrecimento da fé. Não faça voto, porque se você faz voto para poder provocar a atenção de Deus, aí você está estabelecendo uma balança comercial. É voto, tem promessa, está querendo comprar algo. Então quanto que vale a misericórdia de Deus? Tem um preço? Não tem nada que você e eu possa fazer, nem voto, nem promessa. Vou fazer uma promessa para Deus aqui. Deus não é São Longuinho, sabe? Você fazer uma promessa de 3 pulinhos, não é Santa Catarina, não é Santa Ana. Deus não pode ser comprado por votos. Então uma vez eu lembro que eu encontrei um camarada que ele estava com uma criança dentro de uma carroça e ele estava indo cumprir uma promessa lá na Aparecida. Detalhe que ele tinha que andar com a criança dentro da carroça e até a Aparecida ele tinha que andar mais de 500 quilômetros. Quer dizer que um Deus que você consegue comprar com um sacrifício desse daí é um Deus pequeno, não é puro, falta pureza nisso daí. Já vê o estado de miséria da pessoa, ainda faz ela fazer um voto com uma criança para ir até a Aparecida. Sol, chuva, noite, calor, vento, fome, perigo da estrada, um monte de coisa, porque senão Deus não se compadece. Esse não é o Deus que é apresentado pelo Evangelho. A misericórdia do Evangelho, ela é pura mesmo, não pode ser comprada e com mais cobrança. E é o seguinte, não precisa ser moral, tá? Não precisa de moral nenhuma para comprar a misericórdia de Deus ou para atrair. O que é moral? Moral são as regras de comportamento, isso é moral. Então não é porque você é bonzinho. Quem sabe se eu não gemer aqui no calabouço, ele vem, sabe? Quem sabe se eu não reclamar da carniça, ele vem. Quem sabe se eu sofrer aqui, ele vem. Não adianta regra nenhuma, não são as regras de moral que atraem a atenção de Deus para nós. É Ele que se compadece por Ele mesmo. Ele está vivendo no palácio dos céus, laureado de anjo da eternidade. Tirar Deus da eternidade para vir aqui, ninguém consegue. Ou ele sai e vem, ou não sai. Não é porque tem... você quer ir a um lugar onde as pessoas estão sofrendo bastante? É no inferno, lá no Hades. Lá existe gente lá, desde os tempos de Caim, né? Desde os tempos do Lameque, que matou os camaradas lá, tem gente lá sofrendo com choro e rangendo de dentes até hoje. Só que aí a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. Deus não é Deus dos mortos. O Senhor Jesus, ele disse que no último dia, depois que ele fechar a porta, o pessoal vai começar a gemer do lado de fora: abre-nos, abre-nos. E a porta não vai abrir, ele vai responder do lado de dentro: não conheço, não conheço. Quer dizer que as nossas regras de moralidade, de bom comportamento, de boa intenção, melhorar a sociedade, isso aí não provoca a misericórdia de Deus de jeito nenhum. É por Ele mesmo, sai dele, está nele, está só nele, não é algo fora dele. É isso que a gente aprende aqui em soteriologia. Então não são nem cobranças moralistas e nem cobranças religiosas, sabe? Quanto mais comprometido eu for com a minha religião, mais comprometido Deus é comigo. Isso aí a gente até usa, né?
Quanto mais você se envolve com as coisas da nossa igreja, mais Deus se envolve com você. Faz parte do discurso, tá? Faz parte da retórica, mas não é verdade, tá? Não é assim. Quanto mais, a Bíblia diz lá no livro de Oséias o seguinte: eu fui achado por um povo que não me procurava, um povo que não perguntava por mim. Foi para esses que eu me apresentei. A turma que estava cega, sentado na região da sombra da morte, foi para esses aí que raiou uma grande luz. É uma contradição do Evangelho. E o povo que procurava? Não achou. Quem é o povo que procurava? Os judeus. Os judeus procuravam e tropeçaram na pedra. E quem não procurava foi encontrado por Deus. O que diz o Evangelho? Que é o próprio Deus que se abala dos céus para encontrar a samaritana. Foi o próprio Deus que foi encontrar a samaritana. Aí o Senhor Jesus falou: o Pai procura os seus adoradores. Eu e o Pai somos um. Cristo dizendo: eu e o Pai somos um. Cristo foi encontrar a samaritana no deserto, e até hoje é assim. É Cristo que vem nos encontrar. Por isso que a gente vai fazer então, com todo esse apego que a gente tem com a nosso comprometimento com a instituição, com a igreja. O que a gente vai fazer com tudo isso aqui? Nós vamos colocar na categoria que ela está mesmo. É a categoria de uma agência do Reino de Deus, uma instituição que tem as suas falhas, que presta um serviço ao Senhor e que faz de tudo para poder servir aos irmãos. Só que ela não deixa a pessoa mais aprazível a Deus ou menos aprazível a Deus. Não somos nós, não é a nossa igreja, não é a nossa instituição, é só a graça de Cristo, exclusiva. Agora sim, quanto mais a graça de Cristo me assistir, mais próximo de Deus eu fico. O apóstolo Pedro falou: pela graça se abrem as portas do reino de Deus para vocês entrarem mais ainda. Pela graça. Quanto mais você vai ter no conhecimento de Cristo, mais a porta da graça vai se abrindo e mais para dentro do reino você vai entrando. A graça consegue fazer isso daí. A graça ela é atrativa, ela é atraente, né? A gente vai até falar sobre a graça irresistível de Deus. Em algum momento a gente vai falar sobre a graça irresistível. Não é exatamente agora, mas a graça de Deus ela tem um toque que ela é muito convidativa, muito convidativa. Para uma pessoa resistir a esse convite é difícil, é bem difícil. Então aqui, Paulo falou dessa misericórdia pura, citando Êxodo 33:19, quando o Senhor disse: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então Paulo está citando aqui Êxodo 33:19, quer dizer que a misericórdia de Deus não é uma novidade do Novo Testamento. A misericórdia de Deus ela é uma doutrina do Antigo e do Novo Testamento. Êxodo é o começo da Bíblia. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Deus está consultando quem? Ele mesmo. É Ele mesmo. Deus consulta a si mesmo. O apóstolo Paulo fala aos Efésios o seguinte: segundo o beneplácito da sua vontade. É uma vontade que é uma vontade plena, beneplácita, cheia de luz, fulgurante. Então Deus vai ter misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ele quer ter misericórdia, Ele quer descer no calabouço. Ele sabe que existe um calabouço, e Ele sabe que no calabouço está todo mundo que Ele colocou lá. Todo mundo. Ele não vai esquecer o calabouço. Quem é que Ele vai tirar do calabouço? Quem Ele quer tirar. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Depois ele vai dizer o seguinte: olha, esta citação do apóstolo Paulo pretende reforçar o argumento de que a graça de Deus é independente dos méritos humanos. Paz, irmão. Independente, não depende de quem quer. Eu quero, mas não depende de quem quer, e também não depende do que corre. Os judeus, no caso, pois não depende do que quer ou não quer, mas de Deus que se compadece. E aqui vem uma desconfiança, que é a desconfiança dos pelagianos
Agora chegou a hora de falar dos pelagianos e hora de falar dos arminianos. Quase, pode pegar. Bem? Pelagianos e arminianos. Chegou a hora da gente falar dos pelagianos, dos arminianos e da questão da compreensão errada do livre-arbítrio. Bem? Então, os pelagianos. Houve um monge na história da igreja chamado Pelágio. Era um monge, tá bem? Piedoso, devoto, um homem sério. E o que acontece? O Pelágio, ele levava o Antigo e o Novo Testamento a sério, bem a sério mesmo. Ele levava o Evangelho a sério. Só que ele viveu numa época em que os crentes eram crentes licenciosos, cristãos licenciosos. O que é um cristão licencioso? Já que Deus me salva a revelia da minha vontade, eu querendo ou não querendo, doutrina do apóstolo Paulo, a revelia da minha vontade, Deus me salva. Olha a compreensão errada da doutrina. Já que Deus vai salvar quem Ele quer, não depende de mim, se eu correr ou se eu não correr, depende de Deus, então eu vou fazer aquilo que eu puder fazer. Licenciosidade é a pessoa se permitindo ao pecado, se permitindo levar uma vida irregrada ou desregrada, até imoral. Isso é licenciosidade. Porque é o seguinte, eu sei que fumar não leva para o inferno, também eu sei que beber não leva para o inferno, eu sei disso. Eu sei que dançar não leva para o inferno e jogar também não leva para o inferno. O que leva para o inferno é o pecado, tá? É o pecado. A partir do momento que o Senhor Adão trouxe o pecado para o mundo, ele trouxe o inferno com ele, já trouxe a condenação, já trouxe. Todos nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados. Quer dizer que o que o pecador faz é natural, porque ele é pecador, tem que fazer. Estou no calabouço, só Deus pode me salvar, não tem o que eu possa fazer para atrair a vontade de Deus. Ele vai salvar quem Ele quer, vai ter misericórdia de quem Ele quer. Quer dizer então que eu vou me dar licença para fumar, para beber, para dançar, para trapacear e fazer um monte de outras coisas. E o que aconteceu com a cristandade no tempo de Pelágio? Era uma cristandade que estava envolvida com o que a gente chama de mundanismo, cristãos mundanos. Você encontrava os cristãos nos mesmos ambientes e nas mesmas práticas que os não crentes, que os pagãos, inclusive o ministério, inclusive os sacerdotes, os padres, os pastores, os ministrantes, esse mesmo. E o Pelágio foi fazer uma visita lá em Roma. E o que ele encontrou lá? Ele encontrou uma igreja decadente, uma cristandade decadente. Foi então que ele sentiu uma repugnação, uma repugnância pelo mau comportamento dos cristãos que se espalhava pelo mundo inteiro, porque a liderança é o espírito. Se a liderança se permite e não combate, o pessoal vai que vai. O que aconteceu? O Pelágio então começou a reforçar as pregações moralistas, começou a reforçar as pregações dele sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, o que Deus havia dito, o apartai-vos do mal, o apartai-vos da aparência do mal, a busca pela santificação como um esforço, não simplesmente sem esforço. E aí foi surgindo o pelagianismo, reforçando o livre-arbítrio, reforçando a responsabilidade do homem por sua salvação, o seu comprometimento com as coisas de Deus. Não é possível que uma pessoa salva se entregue à promiscuidade, ao roubo. Não é. A libertinagem não pode ser. A única maneira de trazer o pessoal de volta, que o Pelágio viu, era ensinar muito sobre a lei, o Antigo Testamento, bastante. Ele começou a pregar bastante sobre a lei de Deus, o que inevitavelmente vai bater de frente, né? Vai se chocar com a doutrina da graça exclusiva de Deus, salvando o pecador à revelia da sua vontade. Se choca, é chocante, vai ter um embate, tá? Vai ter um embate. Essa doutrina chamada de pelagianismo, ela reforça o livre-arbítrio, que é a responsabilidade humana na salvação, ao ponto de provocar a própria salvação. Só é salvo aquele que guarda os mandamentos, só é salvo aquele que usa a sua liberdade para servir a Deus. Se você usar a sua liberdade para não servir a Deus, Deus não vai te salvar contra a sua vontade.
a revelia da sua vontade. Tu tem os pelagianos, depois vão surgir os semi-pelagianos, que eles dão uma amenizada na doutrina, mas ainda é um pelagianismo. Depois lá na frente vai surgir o arminianismo, tá? Pelágio está aqui, ó, perto dos pais da igreja, e o Armínio está lá no século 16, 17, lá na frente vai surgir, que é a atual doutrina do livre-arbítrio que a gente tem hoje. Hoje a gente segue a doutrina do livre-arbítrio. Ninguém será salvo, a revelia da sua decisão por Cristo. A gente ensina isso. Se você não aceitar a Jesus, se você não renunciar ao mundo, se você não abraçar a fé, se você não tomar o reino de Deus à força, você não é salvo. É o nosso atual arminianismo ou pelagianismo. É nesse ponto que a gente está aqui. A gente vai ter que falar bastante sobre isso, porque o texto de Romanos 9, 16, 18, ele diz: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer, porque o problema do contrário do pelagianismo é chamado de agostinianismo. Pelagianismo é a doutrina de Pelágio, agostinianismo é a doutrina de Agostinho. Quando Agostinho ouviu essas doutrinas de Pelágio reforçando a salvação pelas boas obras, quem é salvo pratica as boas obras, e as boas obras elas também provocam a salvação, o que o Agostinho fez? Escreveu contra. Agostinho falou: não, você está querendo comprar a salvação agora. Aqui está escrito, Paulo escreveu, ó, compadece de quem quer e endurece quem ele quer. Deus compadece e endurece. Não é que ele só se compadece, ele também endurece a pessoa. O texto está dizendo isso aqui claramente. Ficou um problema para a gente. E agora? Eu não tenho mais como ignorar. Ou eu vou com Pelágio e Armínio, ou eu venho com Agostinho e Calvino, porque Calvino está aqui na Reforma. Calvino está na Reforma igual o Agostinho estava lá para os pais da igreja, e o Armínio é igual ao Pelágio. A doutrina do livre-arbítrio e da predestinação, elas sempre se encontram, sempre provocam um debate, sempre provocam inimizades, confusão teológica, confusão mental, confusão na alma da gente. O que eu tenho que fazer para ser salvo? É a pergunta, né? O que eu posso fazer para eu ser salvo? É o que eu quero saber. Qual é a minha parte? O que está na minha mão? Ou que Deus colocou na minha mão, e se eu não fizer, Deus não me salva. O que é isso? Será que tem alguma coisa na mão do camarada que está no calabouço? Gritar, chorar, esperar, espernear, gemer, sabe? Tem alguma coisa na mão da gente que a gente possa oferecer a Deus para que Ele nos tire urgente do pecado? Essa é a nossa discussão hoje. Paulo diz: não, tá? Paulo diz: não, você está condenado, já nasceu condenado. Aqui no Brasil tinha, não só no Brasil, tá? Onde tem escravidão, inclusive na sociedade de Israel também, tá? Tem escravidão, o camarada é escravo, ele tem um filho com a esposa dele também é escrava, e o filho nasce escravo, o filho não nasce livre. O filho do escravo é escravo também. O filho do escravo não pertence ao escravo e nem à escrava, não pertence nem ao pai e nem à mãe, pertence ao Senhor, o dono. Não é repugnante isso? Só que é isso que acontece com a gente. Nós já nascemos no cativeiro, nós já nascemos no pecado, nós já pertencemos ao mundo do calabouço, do cárcere. Pertencemos a quem então? Ao escravo? À escrava? Ao dono. Quem é o dono do calabouço? Deus. Deus é o dono do calabouço. Tira do calabouço quem Ele quer. Se Ele não quiser, Ele deixa no calabouço. Doutrina pesada, né, irmãos? Essa é pesada.